Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Eu tô com esse negocinho aqui que estão me forçando a usar isso aqui, porque dizem que eu saio do microfone e a gravação fica ruim. Mas eu não sei se eu vou aguentar não. Tô na disciplina. É muito ruim esse negócio. Amém. Vamos ler esse texto? Versículo 1. Diz assim: o texto é José assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, quando o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repartiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que já sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Amém? Um texto conhecido nosso já, né? Então vamos orar. Deus, nós agradecemos a Ti mais uma vez pela oportunidade que nós temos de sentar aos Teus pés e ouvir a Tua palavra.
Nós agradecemos a Ti mais uma vez pelo privilégio que nós temos de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Nós cantamos alegremente, nós sentimos a mover do Teu Espírito no momento da canção, da música, nós contribuímos com alegria no nosso coração, mas nós entendemos, ó Pai querido, que para que a porção seja completa, essa mensagem precisa penetrar em nosso coração, ela precisa chegar no nosso interior, ela precisa literalmente produzir em nós, ó Deus amado, alguns desconfortos ao ouvirmos essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos neste lugar para sermos acariciados, nós estamos nesse lugar para recebermos a Tua palavra e amadurecermos, crescermos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O termo bênção hoje, que nós ouvimos muitas vezes, ele é confundido com bem-estar. O termo bênção, que nós ouvimos muitas vezes hoje, ele é confundido com angariar ou conquistar alguma coisa, né? Nós percebemos que algumas pessoas, quando encontram um com o outro e que ganhou alguma coisa, falam, olha, ganhei uma bênção. E quando a gente pensa em ganhei uma bênção, nós não estamos dizendo que esse ganhou uma bênção tenha sido alguma perda de alguma coisa, mas um acréscimo de algo. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo, nós ganhamos uma bênção, sim ou não? Nós ganhamos, mas nós ganhamos uma bênção porque o que aconteceu com ele? Porque ele morreu. Amém? Porque ele abriu mão. E preste atenção, ao mesmo tempo, o sacrifício vicário dele, o sacrifício na cruz dele, gerou para ele, ou seja, a igreja. Então ele também ganhou a bênção. Então ele também recebeu. Então também ele conquistou. Só que a conquista dele está pautada não no ganho, na perda. A conquista que Jesus conseguiu com a sua morte não foi pautado em negociações ou barganhas, mas foi pautado em cima dele abrir mão de si mesmo. Não é isso que ele diz? Olha, não foram vocês que tiraram a minha vida, eu mesmo a entreguei. Ele entrega a sua vida com um propósito maior que somos nós. Amém? Até aí? Ele entrega a sua vida com um propósito maior que somos nós. Nós entramos nessa ideia, nessa percepção consumista da vida, né? Como eu já falei algumas vezes antes, que a gente tem a ideia de produção e recompensa. A gente tem essa ideia de produção e recompensa, ou seja, a gente tem a ideia de que se você orar muito, você vai ganhar muito, sim ou não? A gente tem a ideia de que se você ler muita Bíblia, você vai ter muito de Deus, porque você leu muita Bíblia. Se você tem orar muito, você vai receber muito de Deus, porque você orou muito. E Deus não está pautando isso na nossa relação de produção e recompensa. Em momento algum. Ele nos ensina que o fato de você fazer muito, você vai receber muito. Não mostra isso para mim e para você. Há muitas orações que são feitas sem palavras e que expressam muito mais do que aquele que gastou uma hora orando. Quantos já oraram dessa forma? Você está na sua casa, em períodos muito difíceis, de grande agonia, te falta palavras e de repente você faz assim para Deus. Alguém já fez esse tipo de oração? Deus te entendeu? Deus compreendeu todas as palavras que você não disse? Sim ou não? Essa talvez tenha sido uma das orações mais profundas que você tenha feito para Deus. Quando as suas palavras vão embora. Quando você não tem mais palavras. E quando nós não temos mais palavras, é que nós não temos mais esperança ou expectativa de receber nada. E a partir desse momento que nós não temos mais a esperança e a expectativa de receber nada, é que Ele se faz Deus na nossa vida. Olha o que Paulo fala depois que o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Olha o que o Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. A resposta de Paulo é, Senhor, então agora eu entendi. Quando tudo isso acontecer comigo, me perseguirem, me injuriarem, me colocarem no cárcere, me surrarem, eu vou entender que é quando eu sou fraco, é que eu sou forte.
Então a gente vai entendendo que a percepção de bênção aos olhos de Deus é muito diferente da percepção de bênção que nós temos hoje. A ideia de bênção ao Senhor, ela não está pautada em ganhar, em angariar. A ideia de bênção aos olhos de Deus está pautada em quantos têm coragem de ser a oferta. Irmão, se não fosse assim, Mateus 6, ele não diria para mim e para você: por que vocês estão preocupados com o que vocês hão de comer? Por que estão preocupados com o que hão de beber? Aí ele fala: olha os pássaros, não plantam, não colhem, mas eu os alimento. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tais lírios. E ele começa a dizer para mim: por que vocês estão preocupados em ganhar, em receber, né? E no final ele vai falar para mim e para você: busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então quando a gente para para perceber essa posição de Deus, quando a gente para começar a enxergar essa posição de Deus, a gente vai enxergar e parece que a vida de José foi uma desgraça, foi um inferno. Eu costumo dizer que a gente lê a Bíblia, a gente faz a análise do texto bíblico já dentro de uma concepção que a gente já sabe o início, o meio e o fim da história. Não é verdade? A gente já sabe que no final Deus vai exaltar esse homem. Mas o meu convite para você é que eu e você entremos nessa história esquecendo no final. É que eu e você consigamos entrar nessa história e enxergar a vida de José esquecendo o final. E aí eu quero perguntar a você se você acha que a vida de José, aos nossos olhos hoje, foi uma bênção. O camarada nasce numa casa, é amado pelo seu pai, não é isso? É cuidado pelo seu pai, tem um dom de Deus, os seus irmãos inflamam-se contra ele, e no dia que seu pai manda ele ver onde estão seus irmãos, ver como é que está, os seus irmãos pegam a José e fazem o quê? Vendem José. Um filho da promessa, que recebeu a visão de Deus, que seria o camarada ali de Deus para fazer, para acontecer, e de repente o conceito de bênção na vida de José começou a mudar. O conceito de ser abençoado aos olhos de José, naquele momento, ele poderia estar perguntando: o que está acontecendo com a minha vida? Porque eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fico tentando entrar na história e tentando enxergar como que aconteceu. E talvez as argumentações do próprio José para os seus irmãos: mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu amo vocês. Vocês são meus irmãos. E os irmãos querendo matar José. Se desfazem do seu irmão como quem se desfaz de um peso. Voltam para casa para dizer a seu pai que não encontraram José, que estava morto. Está dentro de uma cisterna. Para junto comigo e começa a pensar o que passa na cabeça desse jovem, desse José que está dentro de uma cisterna. Conhecedor de Deus. Esse camarada encontra mercadores no caminho. Seus irmãos o vendem. Ele vai agora ser escravo. Quantos acham que isso é bênção? Ele deixou de ser o filhinho do pai, que ele era filhinho de papai, para ser escravo. Quantos acham que isso é bênção? De alguma forma Deus estava considerando isso como a sua bênção. Para
que Deus o colocasse no lugar onde Ele queria colocar. O percurso que Deus faz com José, ele é completamente diferente do nosso. Amém ou não? Então comecei dizendo a bênção de ter o Senhor como Deus. A bênção de ter o Senhor como Deus. Vamos ler o texto aqui novamente, a gente vai fazendo essa análise desse texto. E ele diz, mais uma vez, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. A Bíblia não relata em momento algum que José abandonou o Senhor. A Bíblia não relata para mim e para você que José virou as costas para o Senhor. Ela não relata nem sequer que José, nesse momento, estava desistindo de todas as coisas. Interessante que a Bíblia ela é muito detalhista para mim e para você. Ela é detalhista a ponto de quando Elias estava cansado da sua vida, ele senta debaixo de uma árvore no deserto e diz: Senhor, acaba com a minha vida, eu não quero mais. Mas nessa inscrição agora não há um relato desse homem, desse jovem chamado José, de perguntar o porquê que isso está acontecendo com a minha vida. Deus era sobre a vida de José. E esse José fora vendido. A bênção de ter o Senhor como Deus. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou. O preço de prosperar em Deus. E isso começa a mostrar uma contramão de tudo que nós ouvimos por aí. Nós ouvimos que a prosperidade, no conceito de hoje, é você acumular muitas vezes sem muito esforço. Sim ou não? E a prosperidade aos olhos do Senhor, para mim e para você, é termos condições ou termos coragem de sermos quem Ele quer que nós sejamos. E tenhamos a convicção de que estamos em Deus e Ele está em nós, onde nós estivermos. Ou seja, você está empregado, você está dizendo, glória a Deus, aquela canção ali, né? Como é que é? Louvado seja o teu nome. Eu te bendirei. Estou empregado num momento de crise. Senhor, eu te bendirei. A crise está passando, meu emprego continua. Senhor, eu te bendirei. De repente, irmão, a sua empresa entra numa crise gigantesca. E aí você vai ser mandado embora. A nossa resposta a isso qual é? Como bons cristãos de igreja, nós vamos responder o seguinte: Senhor, eu... Só que Deus vê quando nós estamos sozinhos. Deus enxerga quando nós estamos lá dentro da cisterna. Deus enxerga quando nós estamos longe dos nossos parentes. Deus enxerga qual é a minha e a sua atitude quando aqueles que não nos conhecem estão apenas perto da gente, mas não sabem quem nós somos. E se as ações da nossa vida estão dizendo: Senhor, eu te bendigo porque perdi o meu emprego e eu confio no Senhor. Senhor, eu te bendigo porque há algum tempo eu tenho lutado pelo meu casamento, mas a coisa ainda não aconteceu. Eu te bendigo. Senhor, eu te bendigo pelo aquele meu filho, pela minha filha, pela condição financeira, pela condição, sabe, da saúde, pela minha condição física e emocional. A bênção de ter Deus por perto.
A bênção de viver em Deus e saber que em Deus os caminhos dele são diferentes do nosso. Se Deus queria exaltar José no Egito, por que ele teve que fazer José ser vendido como escravo? Por que ele teve que jogar José lá no calabouço, como traidor do seu senhor? Ô irmão, é aquela mesma coisa que eu falei hoje de manhã. O Senhor Jesus aproxima-se de Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu sua vida, para tocar em você, para fazer. Mas fique tranquilo, porque eu já orei por você para que a tua fé não te abandone. Eu fico pensando, Pedro dizendo assim: Senhor, pera, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. O Senhor não é o Messias? O Senhor não tem poder para todas as coisas? Não é o Senhor que vai transformar tudo, converter tudo no Senhor? E que a morte perde o poder de ser, que o Satanás perde o poder todo? Não é? Posso fazer uma pergunta? Por que o Senhor não me livra dessa? Por que o Senhor vai deixar apenas que a minha fé não me abandone, mas o Senhor vai me deixar passar por isso tudo? Você está entendendo isso? Por que você está passando pelo que você passa, irmão? Você acha mesmo que Deus abandonou você? Você acha mesmo que Deus esqueceu de você lá naquela condição na sua casa, com um paizinho? Você acha mesmo que Deus esqueceu de você nessa condição do seu trabalho, na condição que você está vivendo? Você acha mesmo que você foi abandonado? Irmão, presta atenção. A bênção de andar com Deus é a convicção de que onde quer que nós estejamos, Ele está conosco. Por isso que Davi está dizendo: ainda que eu ande por vale de sombra de morte, o Senhor está comigo. Ele não foi ausentado de passar por vale de sombra de morte. Na oração, Davi nem pediu para passar, para não passar. Deus, livra-me dos vales de sombra de morte. Não, ele está dizendo: Senhor, ainda que eu tenha que passar, ainda que eu tenha que viver tais condições, a minha convicção e a minha confiança está no fato de tu estar comigo. O Senhor está comigo. Então, irmão, presta atenção numa coisa. O preço de prosperar em Deus é o mesmo preço de nós nos esvaziarmos para sermos dele. O preço de caminharmos com Ele é o mesmo preço que tem de nós conseguirmos nos esvaziar para que Ele tome posse. Ele não vai fazer isso pela Daniela e pelo Renato. Ele não vai fazer pela Cláudia e pela Fernanda. Ele não vai fazer isso por mim. Depende de você, de mim. Depende de nós. Porque o preço de andar com Ele, de viver e de entender e de nos aprofundarmos nele está ligado diretamente ao que você quer e ao que você tem coragem de fazer. De nos esvaziarmos, de sermos dele, de ter a convicção de que nós, ainda que estejamos vivendo qualquer coisa, estamos nele. Esse camarada é vendido, esse camarada vai ser um escravo, mas em tudo que ele coloca as suas mãos, a coisa prospera. Amém? E olha que ele não é Midas, né? Tem um toque de Midas, uma figura grega, que tudo que ele coloca a mão, vira ouro, não é isso? E ele não é Midas. Ele é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus que entende que onde quer que ele esteja, Deus está com ele. Ele é um servo de Deus que ele entende que o ato de fazer com que as coisas aconteçam e prosperem não é uma fórmula, mas é vida. O que eu quero dizer com isso, irmão? Preste atenção aqui. Eu quero dizer com isso que não importa o local, não importa o tempo, não importa o espaço, não importa a complexidade, não importa a profundidade,
não importa a distância do que você está vivendo, da condição que você está vivendo, ou do que se passa na sua vida, o que importa é como que você vai enxergar isso, como que você vai encarar isso. José tinha todas as causas plausíveis, humanamente falando, de abandonar esse Deus. Quando você olha para a mulher de Jó, e você enxerga a mulher de Jó falando aquela famosa frase, você ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Ela não fala isso porque é simplesmente incrédula. Ela fala isso porque a carga está pesada demais sobre a sua vida. Aquela mulher perdeu todos os filhos. Todos os filhos, de uma noite para outra ela perde todos os filhos. Aquela mulher perdeu todos os seus bens. Tem noção? E por último ela vai perder quem? O marido. Sabe o que significa para aquela mulher? Ela está roubada. Porque ela seria uma viúva. E não tinha auxílio para a viúva. Ela estava marcada pelo destino a morrer daqui a pouco, a ser maltratada, a ser mendiga, a ser qualquer outra coisa. Então quando ela enxerga que o mundo dela está caindo, que o mundo dela está desabando, é hora que vem, e agora? O que eu faço? Quem somos no ato que a gente enxerga algumas coisas desmoronando? Quem somos quando nós enxergamos algumas coisas que não estão condizentes com aquilo que nós enxergamos certo ou errado? Faz a diferença. Então, irmão, preste atenção. A sua vida cristã, ela não está pautada simplesmente numa mecânica de oração e leitura bíblica. A sua vida está pautada dentro de um relacionamento íntimo que Deus usa a Bíblia e a oração. É diferente. Quando você começa a dizer, não, eu preciso orar, eu tenho que orar. Já ouviu isso? Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Não é por aí. É quando a oração passa a ser prazer. É quando no cárcere esse camarada que está aqui passa a louvar a Deus. Passa a servir a Deus lá embaixo. É quando preso pelas mãos e pés, Paulo, que está preso no cárcere inferior, e cárcere inferior naquele tempo significa o seguinte: os cárceres em cima não eram fechados, eram com valetas, com aberturas. As fezes, a urina do que faziam lá em cima caía no cárcere inferior. E quando tal hora da noite, começa Paulo a se levantar a voz e talvez cantar uma canção como: então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. É quando o louvor passa a ser verdade. É quando a oração não é um ritual para nos manter vivos com Deus. É quando a palavra de Deus não é apenas uma tática, um meio pelo qual eu não morra. É quando meu coração aprendeu a respirar em meio à falta de oxigênio no meio do homem. É quando eu entendi que Deus faz parte de mim e perpassa a minha vida, que arrebata o meu coração, que faz com que eu entenda que a bênção dEle é ter Ele na minha vida e não ter qualquer coisa ao meu redor. Eu não quero que o meu casamento seja mais abençoado do que a minha vida com Deus. Eu não quero que os meus filhos estejam mais perfeitinhos do que eu tenho a vida com Deus para ensiná-los. Ou seja, eu não quero os bens desse mundo impregnando a minha casa e a minha família mais do que o amor de Deus. Nós não podemos correr atrás da mega sena espiritual. Nós não podemos correr atrás, sabe, irmãos, de coisas. Eu coloquei, nós precisamos de obediência, nós precisamos ser dedicados, nós precisamos viver debaixo de uma entrega, de abnegação, de disposição, de perseverança.
e acima de tudo, de clareza, de entendimento, quem nós somos, onde nós estamos vivendo e onde está o meu Deus. De colocar a cabeça no travesseiro nos dias bons e dizer, como a canção mesmo? Eu te bendirei. Mas ao mesmo tempo colocar a cabeça no travesseiro nos dias maus e poder dizer, eu te bendirei. E não é simplesmente uma palavra, é a verdade. Eu te bendirei, eu exaltarei o teu nome. Uma viúva que estava com seu filho em tempo de escassez, o profeta aproxima-se dela e diz, minha filha, faça um bolo para mim. E ela diz, Senhor, eu não tenho mais nada, é tempo de escassez, e eu só tenho essa farinha aqui, eu vou fazer um pão para mim, para o meu filho, e logo depois disso nós iremos morrer, porque não temos onde conseguir. Ela era o quê? Uma viúva. E o homem de Deus diz, pode fazer. E é debaixo da tua palavra que é o que eu faço. Eu te bendirei quando me faltar. Eu te bendirei quando me sobrar. Eu te bendirei quando eu estiver chorando, mas eu te bendirei quando eu estiver sorrindo. Maturidade. O interessante é que nós somos canal de bênção. Cadê Michel? O interessante é que nós somos canal de bênção, não é isso? Porque olha que outra coisa interessante, irmão. Olha lá. Mamãe. O que tu está fazendo com ela para te chamar de mamãe? Canal de bênção. José é tão abençoado, mas tão abençoado que todo mundo que está ao redor dele recebe dessa bênção, desfruta da forma. E ele? Não é? Vai para casa de Potifar, Potifar se dá bem, mano. Não é isso? Olha aqui o texto aqui, ó. Versículo 5. Versículo 5. Desde que deixou cuidando de sua casa e de seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José é cheio de unção, cheio da presença de Deus, ligadão, pá, impregnado de Deus. É vendido. Vai cair lá na camarada, na casa do Potifar. Aí a Bíblia fala assim, por causa de José, o egípcio está sendo abençoado. Pô, Senhor, e eu? Tô indo para a igreja, as condições da minha casa estão assim, está desse jeito, mas tem um montão de gente perto de você. Não é isso? Eu gosto tanto de estar perto de você, Wallace. Quando você fala comigo, já viu isso? A gente está quebradinho, igual o arroz de terceira, tudo ruim. Mas alguém para perto de você, cara, e fala assim, cara, como eu gosto de conversar contigo. A gente olha para nossas vidas e diz assim, cara, mas eu não tenho condições de falar nada, eu estou quebrado, eu estou moído, eu não tenho nada para oferecer. E aí quando você começa a perceber que essa é a bênção de José, ele não tinha nada para oferecer. Mas a relação era verdadeira. O canal de bênção. Talvez José não se sentisse tão abençoado. Já pensou nisso? Talvez José não se sentisse tão abençoado aos olhos que nós percebemos. Talvez você não se sinta hoje. Talvez você não se sinta hoje tão cuidado por Deus. Talvez tenha passado noites em claro perguntando o que está acontecendo na sua vida. E aí parece que aquele que é o seu adversário tem ditado as regras na sua vida. Preste atenção numa coisa aqui. Talvez esse pudesse ser o pensamento de José também.
Talvez pudesse ser esse pensamento que passasse no coração de José, que estava na sua casa, vivendo na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, mas que fora vendido como escravo. E ele entrou na casa de Potifar, e passou a viver na casa de Potifar. E a bênção aos olhos do homem parecia que era para Potifar, mas ele continuava escravo. Só que tinha uma coisa que ninguém roubava dele, sabe o que era? O relacionamento. A certeza de que Deus estava com ele. A paz que excedia todo o entendimento era sobre a vida dele. Ninguém roubava de José a convicção de que o Senhor dele era sobre a vida dele. Nós não precisamos mais de dinheiro do que de Deus. Nós não precisamos mais de amor humano do que de Deus. Nós não precisamos mais de relacionamentos íntimos com homens e mulheres do que de Deus. Nós não precisamos. O que nós precisamos ler? Profundidade, continuidade, intensidade com esse Deus. Potifar está sendo abençoado. Talvez José não se sentisse tão abençoado. Fora vendido pelos seus irmãos. Como posso declarar que a bênção de Deus é sobre mim? Como eu posso declarar quando eu olho para a minha vida e vejo que as coisas não estão acontecendo? Como é que eu posso dar testemunho de Deus? Nós estamos acostumados a apresentar Deus em cima de ganhos humanos. Nós estamos acostumados a ver nas rádios, nas televisões, que a resposta de Deus para aquele ser humano é quando ele ganha alguma coisa. E acabamos não ensinando a igreja a perder. Irmão, presta atenção, você precisa aprender a perder. Amém? Alô? Já parte do princípio seguinte: se você não entender que você precisa perder a sua vida para Ele, você não ganha nada. Você está perdido. Então nós estamos acostumados a entrar na igreja, estou com a mesma listinha de manhã. Nós estamos acostumados a entrar na igreja, a abrir a nossa listinha e dizer: Senhor, meu casamento, meu marido, minha esposa, meu dinheiro, minha família. Sim ou não? É isso, não é, gente? E a gente faz aquela oração fervorosa, aquela oração forte. No final coloca os pedidos no bolso e vai embora torcendo para que aquela oração funcionasse. Olha que loucura que a gente faz, né? Olha que loucura. A gente vai fazendo oração para ver se uma hora a coisa acontece. A oração que a gente faz pelo nosso marido, pela nossa esposa, é uma oração de insistência para ver se um dia a gente acerta na mega. Para ver se um dia dá certo para a gente. É a oração daquele jovem, daquela pessoa, do coxo que está lá no tanque de Betesda. Que uma vez, né, o anjo vem, revolve as águas, o primeiro que entrar é curado. E ele sabe que todo ano, toda vez que um anjo vem que mexe nas águas, Jesus pergunta: mas por que você está aqui ainda, meu filho? Por que você não entrou nesse negócio então e ficou curado? Ele fala assim: Senhor, porque toda vez que eu chego perto do tanque, alguém já mergulhou no meu lugar. Imagina um camarada que é coxo se arrastando. Mano, o cara que é cego já pulou. Às vezes pode pular até no lugar errado, mas ele já pulou naquela água. Entendeu? É ou não é, gente? Pensa comigo, é ou não é? Já foi. Presta atenção aqui. E aí Jesus fica perguntando para ele exatamente o seguinte: o que você quer, meu filho? Toma o seu leito, cara. Levanta desse lugar. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? O relacionamento que eu quero contigo não está pautado ou baseado em oportunidades. Está pautado em todas as vezes que você aproximar de mim, eu estou pronto para te ouvir, Daniele.
Então todas as vezes que você chorar aos pés dele, ele está pronto para te ouvir. Então todas as vezes que eu levantar a minha voz e clamar a ele com verdade, não é que pode ou não acontecer, não é oportunidade, ele está ouvindo. Nós é que começamos a pensar, será que vai dar certo, Fabi? Será, Rafa, que vai dar certo? Será que vai ser isso? Será, Renata, que vai... Ah, meu Deus, será? Senhor, eu tenho confiado em Ti. Isso não é confiança. Isso é expectativa numa oportunidade. Isso é expectativa para saber se a sua oração vai ser sorteada. Isso é expectativa. Talvez para cantar aquela canção: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Não é? Por que você esperou esse tempo todo? Pensa comigo. Por que a gente espera esse tempo todo? E por que nós não conseguimos descansar nele? Porque nós estamos desesperados, Rosângela. Porque os nossos olhos, Joyce, estão firmados no hoje, no aqui e no agora, Eric. Porque nós não conseguimos tirar a bagagem da vida. Porque você tem que pagar conta de luz, conta de água, conta disso, conta daquilo. Você tem que acordar 3 horas da manhã, sair 3h30 igual um louco para poder trabalhar o dia inteiro. Para suprir as suas expectativas. Essa semana eu dei um basta. Essa semana, movido por essa palavra, eu falei assim: Deus, espera aí, tem alguma coisa errada? Eu estou dirigindo 17 horas por dia, mais ou menos. Eu e meu amigo ali atrás. 17 horas. Numa correria desenfreada para sustentar a minha casa. Uma correria desenfreada para poder honrar os compromissos da igreja, da casa. E eu comecei a perceber que minha vida estava escapando entre as minhas mãos. E eu comecei a falar: Deus, o que é bênção? Irmãos, prestem atenção, se nós não estivermos atentos, a urgência do agora vai roubar a vida do porvir. Se nós não estivermos atentos agora, a urgência do hoje vai usurpar você da presença de Deus. E nós não teremos condições de no cárcere poder dizer: Deus, eu te bendirei. Nós poderíamos até dizer isso, mas se for de boca para fora, Ele sabe. Vida em Deus não é mecânica. Vida em Deus não é invenção. É todo dia a gente aprender a perder um pouquinho mais da gente. O monstro pode parecer feio pra caramba, gente, mas ele cai. O Golias pode ser enorme, né, Bruninha? Mas ele cai. Ele cai diante de um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele cai diante de uma mulher cheia da presença de Deus. Ele cai diante de um homem que tem convicção de quem é Deus e onde nós estamos indo. Com dinheiro ou sem dinheiro, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho, na vida ou na morte, na riqueza ou na pobreza, é um casamento nosso com Deus. Amém? Você pode ficar de pé junto comigo? Júnior, vem cá. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Diga: Jesus está aqui. Acho que tem aí. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez.
meninas. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida, a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, se move as águas. Mais uma vez lá em cima, as meninas. Cante isso, cante isso. Cante forte, cante forte. Jesus está aqui. Quanto tempo? Ei, chegou a minha. Diga sempre hoje. Ele está aqui. Move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida, a minha vida. Move as águas, Senhor Jesus. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Mais uma vez, move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida, Move as águas, Senhor Jesus. Move as águas, Senhor. Move as águas, se move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Oh, Deus, o que nós queremos primeiramente pedir a Ti é perdão. Perdão pela superficialidade muitas vezes da nossa vida. Perdão por essa religiosidade, Deus, rasa, descomprometida, descompromissada. Perdão, ó Deus, porque ainda que nós ouçamos que os nossos olhos não estão sendo guiados por aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós enxergamos mexe com a gente. Deus, nós pedimos a Ti nessa noite que o Senhor nos leve a um local, a uma intimidade maior com o Senhor.
para que, Deus, a oração não seja uma obrigação, para que a leitura bíblica ela não seja uma obrigação. O medo de não pecar, ou o medo de pecar. Eu preciso ler, senão eu vou pecar. Eu preciso orar, senão eu vou pecar. Deus, que essa relação não esteja pautada em cima de medo, mas de liberdade. Que essa relação não esteja pautada em cima, ó Deus amado, do receio de cometer alguma coisa, mas a convicção de que não queremos cometer por causa do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo nós clamamos para que a nossa oração, ó Deus, ela saia, ela flua do nosso interior, na convicção, ó Deus amado, de que vai acontecer, vai chegar no Senhor. Oh, em nome de Jesus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, na intimidade, na relação, no cumprimento da Tua vontade, da Tua palavra, Pai. Oh, xerelabá, oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo, Santo, Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do mover do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que pairava sobre o coração de José, que impregne, que tome, que seja esse a dominar o seu coração, a não ser mais levado por vista, a não ser mais levado por ouvidos, mas por aquilo que Deus colocou no teu coração. A convicção do relacionamento. Oh! Aleluia. 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 Oh, Santo se levantou e ouviu o meu clamor. Diga! E destruiu todos os meus inimigos. Os fez cair, um por um, sobre os meus pés. Levantou-me, levou-me para um lugar seguro. Levantou-me, livrou-me dos meus opressores. Deu-me um brado de vitória, deu-me um brado de vitória, e eu adoro. Enquanto eu ministrava, cante isso, igreja. Crente, acredite nisso. Enquanto você fizer aquilo que é dele, ele se levanta por você. O Senhor se levantou e ouviu o meu clamor e destruiu todos os meus inimigos.
fez cair um por um sobre os meus pés. Diga, levantou-me, Levantou-me, levou-me para um lugar seguro. Levantou-me, livrou-me dos meus deu-me um brado de vitória, deu-me um brado de vitória. Eu adoro. Levantou-me, levou-me para um lugar seguro. Levantou-me, livrou-me dos meus opressores. Deu-me um brado de vitória. Deu-me um brado de vitória. Diga e eu adoro. Levantou-me, levou-me para um lugar seguro. Levantou-me, livrou-me dos meus opressores. Deu-me um brado de vitória. Deu-me um brado de vitória. Deu-me um brado de vitória. Pode aplaudir mais forte ele. Yeah! Aleluia. Aleluia. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, seja sobre a sua igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você e eu sejamos de verdade e da verdade. Em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.